Olá, esse é o 11º estudo nessa série de estudos sobre a doutrina da aliança. E nesse estudo nós vamos começar uma discussão, uma exploração das manifestações históricas da aliança. E nesse estudo nós vamos falar sobre a aliança da criação e a aliança de iniciação, que é a aliança de iniciação. As várias manifestações históricas da aliança da graça são caracterizadas ou podem ser caracterizadas conforme as ênfases específicas das próprias alianças. Então, falando sobre 6 alianças: Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi e Cristo, a nova aliança, podemos dizer que a aliança com Adão foi a aliança de iniciação, a aliança com Noé, a aliança da preservação, com Abraão, a aliança da promessa, com Moisés, a aliança da lei, com Davi, a aliança do reino, e com Cristo, a aliança da consumação. Então, iniciação, preservação, promessa, lei, reino e consumação. Em primeiro lugar, nós vamos destacar a primeira manifestação da aliança, a aliança estabelecida no princípio, a aliança da criação. O vínculo original entre Deus e o homem pode ser chamado a aliança da criação. Então, essa aliança tem 2 aspectos, o aspecto geral e o aspecto focal. O aspecto geral relaciona-se com as responsabilidades gerais que o homem tem para com seu Criador. O aspecto focal se relaciona com a responsabilidade mais específica do ser humano, que surge do ponto especial da prova, ou, de acordo com muitos teólogos, o período de provação, que já ouvimos sobre isso no episódio passado. Então, instituída por Deus. Em primeiro lugar, nós vamos considerar o aspecto geral da aliança da criação. Na aliança da criação, geralmente considerada, o homem é responsável por obedecer às ordenanças incorporadas na estrutura da criação. O sábado, o casamento e o trabalho. E nós vamos considerar cada um deles por sua vez. Antes de tudo, o sábado. O sábado está enraizado no padrão da atividade criativa de Deus. E aparece explicitamente na história da criação, em Gênesis capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. É importante lembrar esse aspecto do sábado. É uma ordenança da criação, como vemos na primeira versão dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20. O sábado foi uma bênção para o homem. O homem poderia seguir o exemplo do seu Criador e desfrutar um dia em que ele poderia descansar. Ele poderia descansar nesse dia dos seus trabalhos. Ao santificar o sábado, Deus indicou que ele espera que os homens se tragam regularmente, bem como o fruto do seu trabalho, para serem consagrados diante dele. Por causa do caráter do sábado, como uma ordenança da criação, aqueles que afirmam que o sábado foi abolido sob a nova aliança, não meramente negam o significado contínuo dos 10 mandamentos, essa negação também envolve uma violação da própria ordem da criação, história e consumação, como revelado nas Escrituras. Em vez de resistir ao papel do sábado na redenção, o participante da nova aliança deve se alegrar, na verdade, com os privilégios associados à ordenança do sábado de Deus. Então, o princípio do sábado sobre a antiga aliança foi associado com a redenção, bem como a criação, que nós vemos na segunda versão dos 10 mandamentos. Deuteronômio capítulo 5. A criação origina um povo de Deus e a redenção recria um povo de Deus. Nos 2 casos, o sábado desempenha um papel vital. E embora haja continuidade entre o sábado da nova aliança e o sábado da antiga aliança,
é claro que a nova aliança altera radicalmente a perspectiva do sábado. Como cristãos, nós começamos nossas semanas nos regozijando com esse descanso. E nós nos regozijamos nesse descanso por causa do evento cósmico da ressurreição de Cristo. Além disso, quando consideramos o significado da legislação do sábado do Antigo Testamento, para o crente da Nova Aliança, devemos distinguir entre o núcleo permanente das realidades do Antigo Testamento, o princípio permanente, podemos dizer, e as cascas temporárias que o cercaram. Por causa da sua posição como um dos 10 mandamentos, o sábado semanal mantém seu caráter vinculativo no crente da Nova Aliança, de uma maneira que não se aplica ao, por exemplo, o ano sabático ou o ano de jubileu. Embora o dia tenha sido alterado, o cristão deve se lembrar do dia do sábado, mantê-lo santo, abster-se do trabalho e impedir-se de empregar outros. Então é o sábado, a primeira ordenança da criação. Agora, a segunda ordenança que vamos considerar sobre o aspecto geral da aliança da criação é a ordenança do casamento. Em Gênesis 2, versículo 18, Deus disse que não é bom que o homem esteja sozinho. Então, Deus criou um ajudante adequado para ele. O Criador ordenou o casamento desde o tempo da criação do homem. Essa ordenança tem implicações de longo alcance. Em primeiro lugar, o casamento é um vínculo vitalício que não deve ser quebrado. Os dois se tornam uma só carne. Em segundo lugar, apenas 2 pessoas podem entrar em tal relacionamento. Em terceiro lugar, a ordem da criação determina a estrutura interna que caracteriza a estrutura da instituição do casamento. O propósito da existência da mulher como criada é glorificar a Deus em ser ajudante do homem. A mulher é distinta do homem, mas igualmente tem a imagem e semelhança de Deus, assim como o homem. Gênesis 1, 27. Ela compartilha com o homem a responsabilidade de subjugar a terra para a glória de Deus. Esse mandato de domínio, mandato cultural. E uma vez que o casamento é uma ordenança da criação, devemos nos opor às várias aberrações sexuais que existem em nossa sociedade e nosso mundo. Em primeiro lugar, a poligamia contradiz a ordem criativa do casamento. O casamento é uma união de 2 pessoas. Em segundo lugar, o divórcio contradiz a ordem criativa do casamento. O casamento é uma união ao longo da vida de 2 pessoas. E, em terceiro lugar, a homossexualidade contradiz a ordem criada do casamento. O casamento é uma união ao longo da vida de 2 pessoas do sexo oposto, homem e mulher. A propagação da raça humana através da instituição do casamento mostra que o casamento é um dos principais meios pelo qual os propósitos de Deus em redenção acham a sua realização. Por isso, o casamento pode ser considerado como uma dimensão muito significativa na ordem da criação de Deus. Esta ordenança continua a ter um significado vinculativo para a humanidade. Agora, falamos sobre o sábado e sobre o casamento. A terceira ordenança da criação, incluído no aspecto mais amplo da aliança da criação, é a ordenança de trabalho. E quando nós pensamos na ordem para descansar associado ao sábado semanal, somos levados a considerar o trabalho que faz esse descanso significativo e necessário. Um dia de descanso em 7 implica claramente 6 dias de trabalho. A vocação do homem era trabalhar. O trabalho em si não faz parte da maldição sobre o homem e sobre a criação, não. Foi uma atividade abençoada dada ao homem como um bem positivo antes da queda no pecado. E com a imagem de Deus, o homem tem a responsabilidade exclusiva de subjugar a terra e dominar sobre todas as criaturas vivas. Gênesis 1, 27, 28.
Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Mas o que é essa subjugação? Envolve trazer todo o potencial que existe dentro da criação, que pode oferecer glória ao Criador. Desenvolver a criação e tornar a criação ainda mais gloriosa. Mais especificamente, Deus ordenou ao homem cultivar e manter o jardim. Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e, como ouvimos a última vez, guardar. Em vez de ser um aspecto legal da antiga aliança, o trabalho pertence integralmente ao papel do homem feito à imagem de Deus. Esta ordenança da criação junta-se ao sábado e ao casamento para fornecer uma estrutura significativa à existência do homem de acordo com as disposições gerais da aliança da criação. Agora, o aspecto focal. Nós falamos sobre o aspecto geral, agora o aspecto focal da aliança da criação. E nós encontramos esse aspecto focal em Gênesis 2, 16 e 17, que é a ordem específica dada ao homem, além dos 3 aspectos gerais da aliança da criação. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ele não devia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta não era uma estipulação arbitrária, sem relação com a vida total do homem, mas em unidade com todos os outros aspectos desta aliança. Em todas as fases da aliança, é a vida total do participante na aliança divina que é ordenada através do vínculo da aliança. Em outras palavras, não é somente uma parte da vida, então uma aplicação bem prática aqui. Não dedicamos somente uma parte da nossa vida a Deus, mas a totalidade da nossa vida. O fundamentalismo concebe o significado do cristianismo em termos da salvação da alma. Esse encolhimento do cristianismo teve um impacto enorme na igreja evangélica. Podemos ver isso claramente no nosso país, pela fraqueza do impacto que a igreja evangélica tem na sociedade brasileira como um todo. Nesta maneira de pensar, a religião cristã tem a ver com a salvação das almas e nada mais. O físico é ignorado, enquanto o espiritual é enfatizado. Mas devemos lembrar o aspecto geral e o aspecto focal da aliança da criação. O que nos lembra que o homem redimido tem a responsabilidade de aplicar as implicações da sua salvação no mundo da economia, da política, dos negócios, do trabalho, lazer, da cultura. O homem não simplesmente realiza as suas obrigações por não comer da árvore, ele também tem exigências maiores na sua vida. No entanto, a resposta à proibição particular relativa à árvore foi crucialmente determinante. Como representante de Deus, tudo era seu, com exceção desta única árvore no meio do jardim, que era um lembrete simbólico de que o homem não é Deus. O homem não devia confundir sua bênção generosa com o estado do Criador. Ele deve lembrar que Deus é o Criador, mas ele é uma mera criatura. Havia uma série de requisitos sobre a aliança da criação. Mas a prova da árvore forneceu um ponto focal no qual a submissão do homem ao Criador poderia ser examinada. Aqui o propósito da prova tem a ver com a vontade do homem de escolher a obediência somente por causa da obediência. Não ganhamos uma visão deste ponto crucial na prova do homem a partir da experiência paralela do povo de Deus sob a aliança da graça. Israel, a sombra profética do segundo Adão, Cristo, passou por provas
de comer durante a peregrinação no deserto, com o propósito de ensinar ao homem que ele não vive de pão sozinho, mas por cada palavra que procede da boca de Deus. Nas palavras de Deuteronômio 8, versículo 3. Citadas essas palavras por Cristo na sua tentação no deserto. Da mesma forma, como já ouvimos, Cristo, o segundo Adão, ele foi tentado no deserto. Depois de experimentar o mesmo tipo de privação física, 40 dias sem comer, Mateus 4, Cristo superou essa tentação, reafirmando o princípio de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então, a obediência radical fornece a chave para a bênção sob a aliança da criação. Se o homem continuar obedecendo a palavra de Deus, apenas por causa da obediência, em amor, ele experimentará as bênçãos consumadas da aliança. A vida eterna deve ser sua. Em Getsemane, nós vemos Cristo, o segundo Adão, lidando verdadeiramente com essa exigência de obediência, fidelidade radical. Mateus 26, João 18. Então, essa fidelidade ao Pai fornece a base adequada para a restauração de homens culpados por meio da sua infidelidade radical. Mas também nós precisamos lembrar da presença da outra árvore no jardim, a árvore da vida. Gênesis 2, versículo 9, onde lemos: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como consequência da queda no pecado, o homem foi negado o privilégio de comer desta árvore. E isso leva à conclusão de que a árvore da vida representava o poder de permanecer numa condição particular. Conforme uma visão, entendimento disso. Nós ouvimos sobre isso no estudo passado. Gênesis 3, versículo 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Conforme a visão de O. Palmer Robertson, e mais geralmente a teologia presbiteriana, parece que a árvore da vida simbolizou a possibilidade de ser sustentado na condição da bênção e vida da aliança. Se o homem passasse a provação, ele viveria para sempre. Mas como já vimos, este aspecto probatório da aliança, da criação, não é universalmente aceito, uma vez que não há indicação no texto bíblico de que, em certo ponto, a árvore de prova seria removida, deixando apenas a árvore da vida. Então, há um certo tipo de especulação envolvida nesse entendimento. Mas nós ainda vemos o significado contínuo da árvore da vida em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 2. Como um símbolo da bênção perpétua experimentada no cumprimento de todas as coisas. O acesso que tinha sido fechado ao homem por causa da queda será aberto novamente. E a natureza da árvore, com suas 12 variedades de frutas, em Apocalipse capítulo 22, aponta para um alcance até maior do que as bênçãos associadas à árvore da vida na eternidade. Então, na próxima vez, no próximo estudo, nós vamos continuar essa discussão sobre as manifestações históricas da aliança e nós vamos falar sobre a aliança da iniciação e a aliança da preservação. Até a próxima vez.